Muito bom. Você está aqui no programa Você com a Palavra. E hoje um programa especial, né? Sempre é especial, quando a gente traz aqui para o programa o grão-mestre do Grande Paulista, Jurandir Vasconcelos. Aliás, hoje já como grão-mestre esteve aqui visitando a gente, ainda eleito, mas não empossado. Agora com posse, com tudo, é isso? Exato. Junto com o Jurandir Vasconcelos, tem aqui o Paulo, né? Que é o secretário de Relações Interiores, né? O Paulo Interior, né? Secretário de Interior, é isso? Isso. E o querido barretense, não é? Você é barretense ou goianense? Eu sou barretense. Barretense. É. Joaquim Joaquim Valentim Sola. Sola, presidente da Casa do Maçom. Muito bom. Eu pensei que ele fosse falar que era goianense, porque aí estaria me agradando, né? Mas ele disse que é barretense mesmo, né? Muito bom. Essas duas figuras vão fazer um programa conosco hoje, tá certo? Você vai ver que vai ser um excelente programa. Meu mestre, o empossado, as coisas estão caminhando muito bem no Grande Paulista, crescendo, né? Grandes progressos, tanto na parte patrimonial, como na parte social, né? Política. Vamos ficar na parte de política. Como é que está pensando hoje o Grande Oriente Paulista? O Grande Oriente Paulista assumiu de vez um programa de reinserção política que é imprescindível, já não era sem tempo que isso acontecesse, juntamente com a GLESP e o GOSP. Nós estamos trabalhando com afinco no sentido de fazer com que este programa anteriormente bolado, escrito, costurado, alinhavado, realmente tenha a função para o qual se destina, que é trabalhar os maçons no sentido de que os candidatos maçons recebam um apoio total das três potências maçônicas, fazendo com que estes irmãos possam ajudar a moralização da política nacional, que infelizmente se encontram, salvo raríssimas exceções, numa situação calamitosa. O Ficha Limpa é um outro objetivo nosso. Nós fizemos parte integrante desse tipo de programa, fazendo com que os candidatos que não têm moral e não têm um passado limpo possam realmente ser banidos da vida política deste país. Focados que nós estamos inicialmente no estado de São Paulo, e este programa, esta reinserção, esta atitude maçônica vai fazer com que, sem dúvida nenhuma, pelo menos a médio prazo, a moralização realmente se instale nesse país. Provocar um pouquinho. Você não acha que a ficha limpa é uma redundância? Porque hoje, para entrar na universidade, precisa ter todos os documentos em ordem, não é? Para você arrumar um emprego, por mais modesto que seja o emprego, você tem que ter todos os documentos em ordem. Quer dizer, em todos os sentidos, em todos os momentos na vida nacional, o indivíduo precisa provar que ele tem uma vida limpa para poder participar da vida nacional na sua atividade, seja qual for ela. E na política havia uma exceção que agora deixou de cair. Você não acha que é uma redundância ou é necessário que haja o ficha limpa? É extremamente necessário, porque o político tem como conduta e como disciplina, entre aspas, defender as coisas de interesse próprio. Sim. A ele não importa o que o povo pensa, importa sim a defesa dos próprios interesses, os conluios, a história da vantagem, levar vantagem em tudo. Infelizmente, a terrível lei de Gerson. E nós temos que batalhar nesse sentido. Platão dizia o seguinte, que a política era para os virtuosos, né? Sem dúvida. Será que estamos recuperando isso? Essa é exatamente a intenção que nós temos, que não deve ficar apenas como intenção. Tem que ficar como ato, como ação verdadeira. E nós estamos
convocando e intimando toda a ordem maçônica para que reforcem as nossas colunas no sentido de que nós possamos realmente atuar nos propósitos que nós temos. São muitos os candidatos maçons? Nós fizemos uma primeira reunião lá no Grande Oriente do Brasil, versão São Paulo, que é o GOSP, e lá nós já fizemos uma exposição daqueles elementos que pretendem realmente atuar na política como candidatos. Esta segunda reunião, esse seminário que vai acontecer em Taubaté, é diretamente relacionado a este posicionamento. Quando vai ser? Dos candidatos, vai ser dia 29 de agosto. No sentido de que os candidatos se apresentem, nós vamos investigá-los, vamos fazer as nossas proposições, o nosso planejamento para que realmente sejam candidatos sérios. Uma vez assumido a candidatura, nós daremos guarida e retaguarda, só que num outro tipo de patamar. Algo sério que vá moralizar tanto estadual como federal, exatamente os procedimentos por eles adotados. Essa guarida seria o quê? A publicação nos órgãos maçônicos, né? No sentido de que todos os candidatos nos apresentem os seus programas, e em cima disso serão cobrados, porque hoje não se cobra nada. É verdade. Hoje se pede, vai-se procurar benesses e, no entanto, se esquece. É verdade. Vira pó, não se faz nada. Nada. É isso aí. É necessário que o país comece a se mobilizar para que nós possamos avançar. Nós temos que avançar e muito, né? Porque nós temos números péssimos, né? Em termos educacionais, em termos de fome, em termos de tudo. Então nós precisamos recuperar isso. Já voltamos com você com a palavra. E aí, vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai. Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Pepeca, você sabe, minha viagem é outra. Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Mãe, cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas, nem morto. Muito bem, você está acompanhando o nosso programa Você com a Palavra, e hoje estamos aqui com duas figuras maravilhosas, né? O nosso grão-mestre do Grande Paulista, o Jurandir Vasconcelos, que nós temos um carinho muito grande por ele, né? Pela sua atuação, pela sua dedicação, pelo trabalho que ele tem. Aliás, ele está eleito grão-mestre por mérito, por reconhecimento. Isso que é o verdadeiro grão-mestre, né? Quando ele é eleito pelo reconhecimento do seu povo, né? E você tem esse condom, graças a Deus, né, Jurandir?
Junto com você está o Paulo Costa Ked, não é isso? O Paulo Costa Ked, que é o secretário de Interior, né? Está presente aqui conosco. E também está o Renato, que é o venerável da Fraternidade Paulista de Barretos, né? E aqui o Joaquim Sola. Joaquim, como é o desafio de construir a casa do maçom, lá em Barretos? Nós começamos a construção da casa porque Barretos possui um hospital de câncer, a Fundação Pio XII, que é referência no tratamento de câncer. Sim. Então, para lá chegam milhares de pessoas que, inclusive, são atendidas dia a dia pelo hospital. O Brasil inteiro vai lá. O Brasil inteiro vai. E com isso, muitos irmãos chegavam em Barretos e também com necessidade de um auxílio, de uma ajuda lá em Barretos, procuravam as lojas maçônicas. Então, nós tivemos a ideia de construir a casa para dar apoio para esses irmãos que chegam lá e não tem uma referência, às vezes não tem nem recursos para se manter dentro da cidade por um tratamento prolongado de 6 a 7 meses, como nós temos visto lá de irmãos que ficam na casa. Aí a Fraternidade Paulista, com o auxílio das demais lojas de Barretos, pegou e encabeçou a construção da Casa do Maçom, cuja pedra fundamental foi lançada em 23 de abril de 2006, até a presença do nosso irmão Jurandir lá, e o Durval, que era o nosso grão-mestre, e no 27 de abril de 2008, com 2 anos, conseguimos construir a casa que hoje abriga, nós temos 11 apartamentos, e abrigamos os irmãos da família maçônica, os irmãos da maçonaria, as cunhadas, os pais do irmão, da cunhada, os filhos e netos. Quer dizer, nós temos uma relação de ascendência e descendência com os irmãos. Essa é o que a casa atende hoje lá. Pelo tempo que precisar ficar? Pelo tempo que precisar ficar. Sem custo nenhum? Sem custo algum. Nós damos toda assistência, damos transporte, a moradia e, além do mais, a reunião dos irmãos lá, que a casa acaba reunindo irmãos de diversas localidades, diversos orientes, e com isso se torna um ambiente agradável, que é a grande força para ajudar aqueles que estão em tratamento, porque sempre forma-se uma egrégora, vamos dizer, entre os irmãos, e com isso daí é a grande força, que além do força material que a gente dá, essa força espiritual que ajuda no tratamento da família que está lá adoentada, né? Ótimo, que é muito importante, né? O convívio no tratamento é muito importante. Então vocês têm 11 apartamentos lá? Nós temos 11 apartamentos. E estão permanentemente lotados? Estão permanentemente lotados. Alguns apartamentos próprios para cadeirantes, pessoas que vêm com cadeira de rodas, e outros apartamentos normais, todos eles equipados com televisão, geladeira, e além do mais nós temos uma área de lazer muito grande. Nós damos 2 pequenas refeições para eles, e nós temos uma cozinha que é disponível para eles, porque almoço e janta ia encarecer muito para a gente, então nós disponibilizamos a cozinha, disponibilizamos uma porção de condimentos que eles fazem uso. Aquelas pessoas que acompanham o doente, eles se reúnem, em geral são senhoras que acompanham lá, se reúnem e fazem as refeições lá dentro da casa. Praticamente na sua própria casa, né? Tem o Dentro conforto da própria casa, da sua própria cozinha, É. mexe ali, faz a sua comida e tudo mais, né? E isso é contribuição só dos irmãos Barretos? Não, a casa tem hoje 321 sócios colaboradores. Nós temos uma campanha, nós estamos sempre batalhando aí dentro das lojas, nós temos irmãos que estão sempre viajando e levando a mensagem da casa. E com isso nós conseguimos arrecadar 321 sócios colaboradores que contribuem com R$10, R$20. Tem lojas que nos dão até R$350 por mês, e com isso daí conseguimos arrecadar um dinheiro que quase cobre as despesas nossas mensal. E depois, se houver falta de dinheiro, a Fraternidade Paulista, que é, vamos dizer, a nossa loja-mãe, ela que tem que se encarregar de cobrir a diferença. Super isso aí. Qual foi a ideia? Bom, tem o Hospital do Câncer em Barretos, então a ideia foi colaborar nesse sentido, mas o que motivou vocês a entrarem nesse aspecto?
É porque, veja bem, nós temos irmãos lá, nós atendemos gente lá do Acre, por exemplo, já chega lá. E a pessoa chega perdida dentro da cidade, o hospital atende 2.800 pessoas por dia. Então, ele não tem uma orientação. Então, ele se dirigindo à casa, nós, tendo vaga para acomodá-lo na casa, nós damos toda a cobertura para ele. Ele só tem que se preocupar com o tratamento dele, a relação dele com o hospital. O resto fica por nossa conta. E é próximo do hospital? É uns 600, 700 metros do hospital. Está bem localizado. Mas nós temos o transporte nosso, que vai, vem, leva. E os irmãos que têm sido cuidados lá, têm se recuperado, têm voltado para a sua cidade feliz, tranquilo? Infelizmente, nós fazemos a nossa estatística lá também. Então, nós já atendemos 201 pessoas lá nesse período de 2 anos, 27 meses de existência. 15%, infelizmente, acabam falecendo. Vai a óbito. Parece que tem que passar por Oriente Eterno. A doença é muito traiçoeira. A doença é muito traiçoeira, às vezes o irmão chega num estágio adiantado, então acaba não tendo êxito no tratamento. Mas o carinho, a atenção... Carinho e atenção é a dedicação da casa, dos irmãos. Ontem mesmo tivemos a nossa festa do Dia dos Pais lá, então os irmãos agradecem a presença toda dos próprios irmãos da cidade, vão para dar uma força também, né? Porque a maior parte vem sem parentes, né? Nós pedimos sempre que venha 2 pessoas. Porque às vezes o irmão é operado e precisa ter um acompanhante para ajudar, às vezes de madrugada precisa de uma água, de um tratamento qualquer, um auxílio, então tem um acompanhante. Então nesses 11 apartamentos nós temos 2 camas, é o doente e um acompanhante. Muito bom. Tá vendo? Uma necessidade que você pode estar colaborando. Preste bem atenção nisso. Vamos para o intervalo e já voltamos. Ser adolescente não é fácil. Eu não sou criança, nem adulta, mas eu sou alguém. Meus pais não percebem isso. Dá até vontade de fugir com alguma droga. Daí, eu lembro que fugir parece coisa de criança. Que se eu fugir com as drogas, nem sei se vou chegar a ser adulta. E talvez eu deixe de ser alguém. Quem faz esse teste pode quebrar a cara. Com as drogas você precisa sempre mais. Para ir cada vez mais longe. Nossa proposta aqui sempre é fazer entretenimento. Mas tem dia que a gente fica aqui emocionado, né? Quando você vê dedicação, vê carinho, vê atenção, vê esforço próprio, vê tudo isso que estamos vendo através do nosso irmão Joaquim Solo, né? Construindo essa casa do maçom. Que ele está fazendo um trabalho muito interessante. Às vezes as pessoas vão lá já no estado terminal, né? E precisam apenas de apoio, de carinho, de atenção para que possa ter a sua passagem com tranquilidade. E eles têm permitido isso, né? E você? Está fazendo o quê? Levanta, vambora,
Bora, é hora de você fazer alguma coisa também. Não é, Glauber? Você não acha? Perfeito. Eu acho que nós poderíamos dizer que os irmãos devem acordar, não deitar em berço esplêndido, achando que a casa do maçom está feita, está montada, funciona normalmente. Foi o pessoal de Barretos que fez, eles que se viram. Tem que se engajar nessa luta. Claro, né? O tempo todo, a toda hora, em todas as lojas, aonde andar, aonde percorrer lojas, falando sempre da casa do maçom. Afinal de contas, aquilo é um verdadeiro amparo que se dá aos necessitados para as sessões de quimioterapia, radioterapia, todos aqueles exames seríssimos que são feitos no Hospital do Câncer, e nós temos que empunhar essa bandeira. Jamais deixar de desfraudar essa bandeira. Vai ser o seu tema na Jornada Maçônica. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. No dia 26 de setembro. Na Jornada Maçônica, falei a palestra sobre o câncer e aproveitaremos, se assim posso dizer, para falar da Casa do Maçom também, para despertar os irmãos, principalmente os novos irmãos, os novos iniciados na Ordem Maçônica, para que nos ajudem e engrossem as fileiras no sentido de ajudar sempre, dia a dia, hora a hora, a Casa do Maçom. Muito bem. Joaquim, como a pessoa pode procurar a Casa do Maçom? Tanto para ajudar, como para poder precisar do auxílio de vocês? Se precisar do auxílio, nós temos o nosso telefone em Barretos, 3325-7522. Nós temos uma assistente social que atende na parte da manhã. E é só ligar para ela, ele faz o agendamento da visita, da estadia do irmão. O código de Barretos qual que é? 017. 017. Às vezes, a casa não tem a disponibilidade de apartamentos. Por isso, estamos até já pensando na ampliação da casa. Com isso, a Fraternidade Paulista nos ajudou, compramos um lote de terreno anexo para ampliação da casa, para que não haja alguém de fora, não esteja alguém fora que a gente não possa atender. Quer dizer, a condição sine qua non é que a pessoa esteja se tratando no Hospital de Barretos. É isso? Tendo ali o seu tratamento, pode procurar o auxílio da Casa do Maçom. Tendo vaga, será atendido. E para auxílio à casa, nós temos o sócio colaborador, as fichinhas de sócio colaborador, através do nosso e-mail. Nós temos mandado para muitas pessoas que se interessam. O e-mail da Casa do Maçom é casadomacom@barretos.com.br, e nós temos a nossa conta no Banco do Brasil, em Barretos, agência 031, dígito 0, conta 32542, dígito 2, onde nós recebemos, de vez em quando, recebemos colaborações de irmãos e de lojas. Qualquer quantia? Qualquer quantia, Casa do Maçom está lá para receber, porque realmente nós vivemos de doações. Então, se cabe no bolso qualquer um, não é? Todos podem ajudar. Sem dúvida nenhuma, todos podem ajudar. Inclusive, os parentes de maçons também podem ajudar. Não é necessário que estritamente seja um maçom para ajudar a Casa do Maçom. Os parentes que são favorecidos pelos seus entes queridos que lá, infelizmente, se hospedam, porque precisam, porque é uma medida imperativa, não tem outro jeito, poderão também colaborar com a Casa do Maçom. Então, eu não sei se o nosso programa talvez não vá no ar até o dia 20, porque tem uma gravação para ser colocada na frente. Agora, vamos lançar aqui no dia do maçom, o dia da contribuição para a casa. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, não seria um bom dia, não é? No dia do maçom, todos contribuam. Você não contribui para o sindicato, não é? No dia do maçom, contribua com R$10. Né? Inclusive, levaremos. Isso de todo mundo. Né? Podemos levar o material para a nova divulgação, não é? Lá na Assembleia, para que novos irmãos possam aderir à campanha. Na Assembleia, vamos fazer uma coleta. Total. Né? Eu acho que é importante. Importantíssimo. Na Jornada Maçônica, vamos propor. Ótima ideia. Se você estiver lá, fazer uma coleta para isso. Vamos, tá bom? Eu venho. Mas você tem que estar presente. Eu vou estar aqui. Essa é a condição, tá certo? Tá bom? Para a gente poder fazer isso lá. Eu acho que vale a pena, não é? Aliás, o tema é pertinente. Por isso,
vai simplesmente chamar a atenção daqueles que estão, entre aspas, adormecidos, e que esquecem de colaborar com algo que é imprescindível. Fundamental, fundamental. Ninguém quer precisar desse empreendimento, não é? Todo mundo quer prescindir disso, né? Mas ninguém sabe qual é o futuro de todos nós, tá certo? Porque a chance de você ou um outro irmão da tua loja, alguém precisar é muito grande, né? Eu quero que você faça um apelo aí. Bom, eu gostaria que os nossos irmãos, as famílias maçônicas que estejam nos vendo através desse programa, que façam uma colaboração para casa, porque, como eu já disse, nós vivemos de doações e para melhorar o atendimento, ampliar o atendimento, temos um projeto de ampliação e, sem dúvida alguma, as doações serão muito bem-vindas e será um dinheiro, pode os irmãos ficar sossegados, será muito bem aplicado. Você ampliar que tamanho? Nós temos um projeto, nós temos 2 terrenos anexos à casa e nós podemos ampliar para mais 10 apartamentos. Então, no primeiro passo nós pensamos em 5 e depois, conforme o movimento, conforme a evolução do atendimento, podemos ampliar para mais 5. É importante salientar também que me foi relatado que a Casa do Maçom tem, no mínimo, um gasto mensal de R$8.000. R$8.000. Isso significa que se nós não colaborarmos e não continuarmos com as nossas doações, vai haver uma defasagem entre aquilo que arrecadamos e o que gastamos. E aqueles que lá se hospedam não podem ficar sem a cobertura que tem, que é muito bem feita em termos de alimentação e toda a cobertura e conforto do dia a dia. Água, luz, manutenção. Engloba tudo, água, luz, manutenção, funcionário, a viatura que se encarrega de levar e trazer todos os doentes. É algo que é inacreditável o trabalho e o denodo que o irmão Joaquim e os irmãos Paulo Quede, Renato, os irmãos da Fraternidade Paulista desencadeiam e fazem naquela Casa do Maçom, sem visar nenhum interesse que não seja servir o maçom e os seus parentes próximos para que possam ter um conforto no tratamento do câncer. Quero te agradecer, viu, Jorge, por ter vindo aqui. A casa é sua, venha todas as vezes que precisar, né? E sempre que você tiver uma notícia boa, vamos estar juntos. Eu só tenho a agradecer também a sua dedicação às causas da maçonaria, a disponibilidade que nos apresenta e um fraterno abraço a você e a todos os irmãos que nos ouvem. Muito obrigado. Bom, Joaquim, um abraço. Obrigado, Zé Renato. Obrigado a todos que venham, que colaboram e que venham colaborar com a Casa do Maçom. Muito bom. Um abraço a todos, muito obrigado. Super 8 TV, a TV inteligente, sempre pronta às boas causas.